Olá, sétimo ano, tudo bem? Professor Márcio aqui. Estamos inevitavelmente com uma saudade enorme de cada um de vocês. Cada dia que passa isso só aumenta, ainda mais nós que somos professores, que gostamos do que fazemos, não temos aluno só como um número numa lista de chamada, né? A gente tem aluno como membro do dia a dia. Como eu sempre falo, isso pessoal que treina karatê comigo sabe muito bem, literalmente é uma família, e na educação física escolar isso não é diferente. E nessa ocasião que se instalou, que graças a Deus em algumas partes do mundo já estão sendo resolvidas, a gente é obrigado a se adaptar conforme a ocasião. E o que tem se mostrado para a gente é que o ficar em casa ele está sendo feito pela maior parte da população, principalmente por vocês que são pré-adolescentes, né? Vocês tomaram consciência de não serem os portadores disso, mesmo que a grande maioria de vocês não desenvolva essa patologia, mas acaba podendo transmitir para alguém dentro de casa. Isso é muito bacana, vocês adotarem essa postura, porém, pedra que não rola, acumula limo. Se pedra que não rola, acumula limo, isso significa que quanto menos a gente se mexe, mais enferrujado a gente vai ficando, e não importa o fato de vocês serem novinhos ainda, né? Ainda mais vocês que vêm numa ascensão desde o ano passado até agora, em que vocês adquiriram bastante capacidade física e bastante habilidade motora, força de vocês aumentou, flexibilidade, resistência, coordenação, ritmo, equilíbrio, isso tudo aumentou. O aspecto mental de vocês está diferente de quando vocês tinham até o quinto ano, né? Existe sim um salto na maturidade tanto fisiológica quanto psicológica quando vocês saem do quinto ano para o sexto, ainda mais agora que vocês estão no sétimo, isso tende a ficar mais evidente ainda. Então, tudo que a gente coloca nessa fase, dos 11 até os 14, 15, dos 10 até os 15, tudo fica impresso na fisiologia de vocês com muita ênfase. Por exemplo, é o principal momento que a gente repara mudanças na voz, no biotipo, a gente repara também, é onde se fixa muito a personalidade. Então, se a gente colocar a atividade física nesse momento, ela tem influência não só física, ela tem influência psicológica, comportamental e até social. A gente já sabe disso, estou chovendo no molhado para vocês, porque vocês sabem que isso faltou da aula, né? O corpo é a ferramenta pela qual a gente se manifesta no meio ambiente. A ferramenta que a gente tem para se manifestar e se expressar. E se a gente não cuidar bem disso, a gente tem prejuízo nessas áreas. A gente pode viver a vida inteira sem trabalhar com matemática. A gente pode viver a vida inteira sem trabalhar na área da ciência, por exemplo. A gente pode viver a vida inteira, até em casos extremos, até sem ler um livro, não que seja certo, mas a gente pode passar a vida inteira dessa forma, por alguma necessidade, por acaso, sei lá, mas a gente não consegue passar um segundo sem o nosso corpo. E da mesma forma que a gente não consegue passar um segundo sem a nossa mente. Então, se um dos dois está desarmonizado, a maneira qual a gente vai se manifestar, consequentemente viver, também vai estar desequilibrado. Uma das formas que a gente tem para fazer esse equilíbrio, e minha parte se torna passar para vocês esse equilíbrio no lado físico, não estou falando ficar em pé em uma perna só, não é isso. Estou falando equilibrado em questão de saúde, questão de manutenção da ação do corpo de vocês. A minha função nesse momento é passar para vocês aquilo que vocês possam fazer até o final dessa quarentena.
quanto menos a gente faz, mais estagnado a gente vai ficando, mais perda a gente vai ter. Tudo que a gente ganhou, ele começa a se decair, a se degradar. Mesmo vocês que estão numa ascensão física, se vocês deixarem de praticar, ou se vocês deixarem de exercitar alguma coisa, tem prejuízo. Como que a gente faz para minimizar isso? A gente vai minimizar isso adaptando as aulas de educação física que seriam na quadra para dentro de casa. Eu não estou falando que vocês vão fazer fundamento de nada, vocês não vão fazer fundamento de vôlei, basquete, futebol, hand, vocês não vão fazer peteca, ginástica olímpica, rítmica, não, vocês não vão fazer nada disso. Por quê? Eu vou usar a realidade que vocês têm. A grande maioria tem a realidade de um espaço pequeno, porque a maioria vive em apartamento. Atualmente, algumas áreas comuns dos prédios estão fechadas. E mesmo se estiverem abertas, estão com acesso restrito ou vocês não estão indo, que são as academias, as pistas de caminhada, quadro e etc. Eu até indico que vocês só procurem esses espaços que têm mais contato com pessoas mais para frente, com as orientações sanitárias que virão no futuro. Agora, vamos nos ater àquilo que a gente tem em mãos. Se você tem um espaço, como o meu professor de karatê sempre fala, de 1 metro quadrado, você tem um espaço de 1 metro quadrado, você consegue fazer alguma coisa. Como a gente sabe que a gente tem pelo menos 1 metro para cá, 1 metro para cá, um para frente, um para trás, isso já nos aumenta muito a nossa possibilidade, porque a gente consegue movimentar o nosso corpo nesse espaço em perfeita sintonia e harmonia, que é o necessário. Basicamente, a gente vai fazer nesse período da quarentena tudo aquilo que dê para fazer em espaços pequenos, utilizando ou nenhum material, ou materiais simples que vocês vão ter de fácil acesso. Materiais que vão fazer, às vezes, vão substituir alguns equipamentos que vocês teriam numa academia. Ah, professor, a gente vai fazer parte de academia. Vai, dentro de casa. Por quê? Porque eu sempre brinco com vocês que assistir um filme na Netflix de ação não te torna um cara forte que nem o cara do filme de ação que você está assistindo. Mas, se você estiver assistindo aquele filme e estiver fazendo um alongamento, um exercício de força tal, você consegue ganhar algo além do filme. Eu lembro que eu estava falando para o 6º ano, agora há pouco, falei o seguinte: quando eu comecei a praticar atividade física, eu comecei exclusivamente por causa do karatê. Você já conhece essas histórias. Foi o meu chamariz na prática da atividade física. Vocês sabem que eu gosto muito dessa parte de ginástica, dessa parte de artes marciais, eu gosto muito dessa parte de treinamento, de musculação, academia e tal. É isso que eu me identifico. E é isso que fica muito fácil para trazer para vocês adaptarem em vocês mesmos, dentro de casa. E me chamou a atenção nesse mundo da atividade física, foi a parte das artes marciais. E quando eu chegava em casa, eu tinha 14 anos, eu ficava assistindo na Rede Manchete, na extinta Rede Manchete, eu ficava assistindo os Cavaleiros do Zodíaco, e eu ficava me alongando na sala, fazendo os exercícios que o meu professor de karatê passava na época pra gente, de exercício de alongamento. Eu não ia ficar treinando em casa, chutando em casa, porque isso não tem cabimento dentro de uma sala, que você tem outras coisas que sejam quebráveis. Você tem um animal de estimação, alguma coisa dele, pode provocar acidente, ou alguém se machucar, ou até um animalzinho se machucar, ou você quebrar alguma coisa, e por aí vai. Eu fazia o quê? Eu ficava sentado, ficava me alongando, ficava vendo, tá? Terminava geralmente passava 2 episódios. Terminava, eu estava feliz por ter assistido o negócio e ao mesmo tempo eu estava alongado. Imagina isso hoje, que você não tem a possibilidade nesse período que a gente está, espero que passe o mais rápido possível nas próximas semanas. Imagina isso hoje, que você não tem para onde sair. Você tem que se virar.
Se você não se movimentar no espaço que você está, você atrofia, você perde capacidade motora, você deixa de treinar as suas habilidades motoras básicas, consequentemente as suas capacidades motoras, principalmente aquilo que a gente vai trabalhar, que é força, flexibilidade e resistência, você vai perdendo. Uma coisa que a gente repara que a gente perde muito num período que a gente fica sem contato com o meio externo, sem sair, que a gente fica muito numa zona de conforto, entre aspas, zona de conforto que é a nossa casa, a gente perde postura. Por que postura? Porque você vai perdendo a força, porque você não está se exercitando, você vai perdendo a resistência para manter aquela posição que você estava e você vai perdendo a flexibilidade. Ou seja, você fica mais travado, mais fraco e menos resistente. Então, para você manter uma qualidade de postura, fica muito mais difícil. E a gente sabe que o problema postural, ele influi em um monte de coisas na nossa vida. Não só em dorzinha nas costas. Influi em sistema digestório, respiratório, dores de cabeça, né? Se a coluna está desalinhada, ela gera um monte de problemas. Então, quando a gente trabalha o corpo da maneira que a gente vai trabalhar, toda semana a gente vai trabalhar um elemento novo, porém toda semana a gente vai trabalhar em cima de flexibilidade primeiro, força e resistência, vocês vão ver que isso vai começar a melhorar. Por semana me parece que a gente vai ter uma aula só, então eu peço que vocês repitam isso pelo menos uma vez. Hoje, especialmente, eu só vou passar para vocês como critério de lembrança e para vocês ficarem já com isso na cabeça, com isso na mente de vocês, os exercícios de alongamento que a gente está acostumado. Então, os alongamentos que eu vou passar hoje para vocês são os alongamentos que a gente vai manter por 3 semanas. Daqui a 3 semanas a gente muda, ou seja, essa semana, a próxima e a outra, a gente vai fazer os alongamentos da forma que eu vou fazer aqui. A sequência será essa, mesma sequência muito parecida com o que vocês faziam na escola, só que a gente vai fazer aqui. E eu vou estar fazendo no tempo, certo? Eu vou estar contando 15 segundos para exercício de braço, ou 10 segundos alguns exercícios de braço, e 20 segundos de perna, certo? Por quê? Esse vídeo vai ser como referência. Toda vez que você for fazer os exercícios que eu for propor em aula, eu já vou chegar, a partir da próxima aula, já vou chegar dando os exercícios de força. Eu não vou chegar com a conversa que a gente teve e eu não vou chegar com os alongamentos. Então você já sabe que toda vez que você for fazer os exercícios, invariavelmente você vai ter que fazer a parte do alongamento antes. Essa parte do alongamento antes vai levar 15 minutos, como a gente sempre leva nas aulas de educação física. Terminou esse alongamento? Aí você entra no vídeo, que é o vídeo da proposta da aula, vamos supor, vocês têm terça que vem aula comigo de novo, você já sabe que terça-feira que vem a gente vai fazer força de membros superiores. Então a partir da semana que vem a gente já vai fazer força de membros superiores, vocês vão tentar fazer esses exercícios 2 vezes na semana. Uma sugestão na terça e na quinta. Quem quiser fazer na terça e na quinta no sábado, ótimo, não vai fazer mal nenhum. Lembrando que vocês têm que fazer os alongamentos que eu vou estar contando nesse vídeo aqui. Essa semana, a próxima é outra, a gente mantém esses alongamentos, depois a gente muda baseado nos alongamentos que eu vou querer para os exercícios que vão vir nas próximas semanas, certo? Então, lembra da postura, tronco reto, sempre, cruza os dedos lá em cima, mantém 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Solta, relaxa, coloca um braço atrás da cabeça, puxa o braço, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Troca, lembra de não arquear a coluna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relaxa, coloca o braço à frente, vira o polegar para baixo, abraça o seu braço com o tronco reto. Não deixa a mão cair, deixa alinhado. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Troca o braço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relaxa. Solta. Apoia. Pulso no quadril, sem virar o tronco. Puxa, cotovelo à frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Troca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tronco reto. Cruza os dedos atrás. Estende, pode tanto olhar para cima, para baixo ou para frente. Não vou contar, mas você já sabe que vai dar 10 segundos. Relaxa. Aí, puxa a cabeça para baixo, cruzando os dedos. Ponta dos dedos, né, como se fosse fazer um jutsu. Ponta dos dedos, empurra, queixa para cima. Apoia o braço de lado ou põe a mão atrás. Puxa a cabeça para o lado. Lembra de não arquear a coluna. Troca. Solta. Aí. Nossa cintura escapular, que é essa região mais a cervical, está agora alongada, oxigenada, vascularizada e mobilizada. O que significa? Chegou mais oxigênio, chegou mais nutriente, ganhou pela liberação de líquido sinovial, que é o que mexe na mobilidade. Então a gente está agora mais maleável nessa parte do corpo. Vamos descer agora para a parte de tronco. Vocês lembram que tronco a gente faz sempre 2 vezes de 5 segundos, giro para cada lado. Dorso da mão no joelho, gira. 1, 2, 3, 4, 5. Trocou? 1, 2, 3, 4, 5. Trocou de novo? 1, 2, 3, 4, 5. Trocou? 1, 2, 3, 4, 5. Relaxou? Coluna, tanto da torácica quanto da coluna lombar, a gente continua fazendo sempre nos alongamentos de perna. Então não tem segredo. Quando a gente estiver fazendo alongamento de perna, vocês vão estar alongando também, tanto a torácica quanto a lombar. Tenta sempre fazer os exercícios sem arquear a coluna, ok? Os exercícios que a gente está sentado no meio. Quando a gente for para alongar, aí não tem problema arquear nesses casos. Vamos lá. Vou mostrar de lado, que vocês lembram como que é o esquema, mas eu vou ficar na posição lateralizada que é para vocês lembrarem, ok? É o sentar e alcançar, que é aquele alongamento básico para toda a cadeia posterior. Eu vou fazer arqueando um pouco as costas. Não precisa chegar até ela na frente, só ponta do pé tá bom. 20 segundos também. Volta devagar, retificando a coluna, apoia a mão no chão. Vocês lembram o motivo da gente chacoalhar as pernas sempre? Porque ativa a circulação. Então, chacoalha, abre e fecha,
certo? Lembra, pés paralelos sempre, alcança lá na frente. A gente vai fazer agora isolando as pernas. Eu poderia isolar deixando de frente, mas por que eu vou deixar de lado? Para facilitar a visualização de vocês. E o principal, quando a gente faz lateralizado, a gente consegue ter uma noção como seria a nossa flexibilidade total. Então eu deixo aqui e na hora que eu vou fazer o outro lado, eu estendo aqui, eu sei quanto de amplitude máxima minha perna pode ter. Então eu vou manter, a gente vai segurar 20 segundos, ok? Pode ser de lado, pode ser com a mão na frente, mão atrás. Eu gosto, nesse caso, pressionar o joelho para baixo, porque aí já vai pegando também a articulação do quadril. Aí, troca. Voltou. Aí vocês fazem na sequência, segurando com a mão oposta, ok? A gente pode fazer segurando como se a gente estivesse jogando a minha mão como se eu fosse querer nadar lá para frente. Vocês estão acostumados comigo? A gente faz isso eventualmente, né? Então, nesse caso, pode arquear um pouquinho, segurar lá. Volta, retifica. Sempre quando voltar, dá aquela retificada. Inverte o lado, 20 segundos, a mão oposta. Retificou. Nesse caso, a gente pode também fazer uma terceira vez, pelo fato da maioria estar em casa parado já há um tempo. Vamos fazer jogando as duas mãos, só que agora cruzado. Então, como se eu estivesse naquela posição, vou fazer de frente para vocês verem. Então, segura. Cruzou as mãos, segura. 10 segundos só. Volta, troca a perna. Volta, retifica. Vamos chacoalhar. Abrir e fechar. E vamos para quadril. A formosa borboleta. Segura com as mãos para não deixar escapar. Aqui, só soltura. Cada vez que você abre duas, você conta um na sua cabeça. Então, deu 20, relaxa. Então, 1, 2, 3, 4. Relaxou. Cotovelo nos joelhos, força para baixo. Mais 20 segundos.
Pode jogando pro lado se quiser também, sem problema nenhum. Relaxa. Soltura. Sempre que trocar um exercício para o outro, soltura. E aí a gente vai para os últimos, que são os de amplitude lateral. Tenta abrir 90 graus, só tá de bom tamanho, não precisa abrir mais do que isso. Se quiser abrir mais também, fica a seu critério. A gente vai jogar o mesmo braço em direção à perna, tá? Não vamos hoje jogar os dois, vamos jogar um. Pode fazer insistência também, não tem problema. Volta ao centro, retifica a postura, joga do outro lado. Se quiser apoiar para o joelho não dobrar, problema nenhum. Relaxa. Une. Soltura. Alterna, abre e fecha. Né? Fez isso, a gente volta à posição inicial. Cruza seus dedos lá em cima. Vocês vão ver que a postura ela foi feita uma manutenção, então vocês vão conseguir manter uma retidão maior. Até aqui vendo no espelho lateral que eu tenho, a teia está diferente. Aí, pode inclinar um pouquinho para um lado, volta, um pouquinho para o outro, volta, relaxa e solta o tronco lá na frente. Não precisa encostar a cabeça nem nada, só soltar a lombar. Aí. Então, esse vai ser o nosso padrão de alongamento na próxima semana e na outra. E a gente vai trabalhar sempre esse alongamento antes dos exercícios. Nossa próxima aula a gente vai entrar com exercícios de força de membros superiores. Então a gente vai trabalhar força no peitoral, bíceps, tríceps, deltoide, trapézio. Consequentemente, alguns exercícios vão pegar até a parte do tronco em si, do abdômen, mas essencialmente essa musculatura, antebraço, tudo. Por quê? Porque são os grupos musculares que tendem a perder força mais rápido pela falta de atividade. As pernas perdem força rápido também, é claro, mas a gente está sempre andando, né? Por mais que seja curta a distância, a gente tende a andar mais do que ficar levantando coisas, por exemplo, no dia a dia. Então, força nos braços e, consequentemente, tórax, coluna, começa a sentir muito. Então, a gente vai trabalhar assim. Vamos adaptar nossas aulas, que seriam aulas de quadra, seriam as aulas voltadas a fundamento, a jogos, para isso. São propostas de exercício para vocês fazerem, ok? Vocês vão receber esse vídeo da aula. Eu vou estar online na hora da aula. Qualquer dúvida que aparecer, pergunta para mim pelo Skype. A aula ela vai ser jogada no YouTube. Assim que começar a aula de vocês, vocês vão receber o link para acessar esse vídeo aqui. Então vocês estão vendo esse vídeo da aula que foi gravada para vocês. Eu iria fazer live pelo Skype, só que como eu preciso gravar pelo celular, o aplicativo que faz a gravação, ele infelizmente está tirando o som, então perderia muito com isso. Agradeço muito a vocês, que Deus abençoe a todos, que o nosso retorno seja breve e que vocês estejam sendo protegidos por Deus Pai Todo-Poderoso, que a família de vocês esteja bem, que os vovôs de vocês, as avós de vocês também estejam muito bem, que o papai de vocês, a mamãe de vocês esteja com a cabeça muito boa, muito no lugar,
e que você esteja sendo motivo de alegria aí dentro da sua casa. Se vocês precisarem tanto de mim quanto da escola, não hesitem em me chamar. Não hesitem em chamar a escola. Estamos aqui para ajudar vocês. Ok? Fiquem com Deus. Muito obrigado.